Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, boa noite, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo. Eu sou a Denise, tenho 46 anos e hoje eu quero compartilhar mais um aspecto da minha história, né, que fala aí sobre a maternidade e do quanto isso refletiu na questão dos quadros depressivos. Tem a parte bioquímica, obviamente, né, que muitas mulheres acabam entrando aí na depressão pós-parto, e eu nem conhecia, né, esse tipo de situação. Eu vivenciei e fui entender depois na segunda gravidez, tá? Mas, assim, o que eu quero trazer aqui é sobre o quanto tem de uma culpa totalmente inconsciente e desmedida em cima da maternidade. Demorou muito tempo para eu aceitar e conseguir entender que o que eu sentia não era sobre as minhas filhas, e sim sobre o papel de mãe em si que eu me coloquei. Eu integrei como verdade o fato de que mãe tem que se anular. Mãe tem que abrir mão de tudo, que os filhos ocupam totalmente a tua vida, que você não vai mais poder ser livre, que você não vai poder fazer nada porque a responsabilidade é toda tua, que você jamais vai poder contar com ninguém, que é tudo contigo. E quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu tinha 19 anos, então eu era muito imatura. Eu sei que tem várias meninas, né, que têm filhos até mais cedo, e eu acolho todas vocês e entendo que essa experiência eu vivi também para ter uma percepção mais profunda do que acontece, do que pode acontecer. E cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente com a sua história e com as experiências. Tem pessoas que lidam super bem, passam coisas bem mais desafiadoras do que eu passei. E não é sobre diminuir o que eu passei ou achar que é a única coisa mais dolorida e sofrida, mas entender o quanto isso afetou a maneira como eu interpretei as coisas que eu vivi. Então, eu tive uma gravidez que não foi planejada. Eu cheguei a tentar um aborto, cheguei a fazer essa tentativa, não aconteceu esse desfecho com a graça divina, não aconteceu. E depois ainda continuei me relacionando, né, com o pai da Maria Eduarda. Na época foi algo assim muito, muito sofrido, porque eu tava com a depressão e depois acho que ela tava com 1 ano e meio, tinha passado por vários problemas de saúde que tinha assim me destruído emocionalmente também. E eu ia aceitando como verdade tudo que as pessoas me diziam. Acho que isso que era o mais assustador de tudo. Não é sobre as coisas que aconteciam, era eu acreditar nisso que estava acontecendo, sabe? E claro que agora hoje eu tenho um entendimento bem diferente. Eu sei que tudo que as pessoas me disseram era na verdade o que eu acreditava. Isso é verdade, que eu embargo a minha voz. E ficou, né, essa culpa de em algum momento ter pensado em não ter minha filha. Tem pessoas mulheres, né, que passam por essa situação de fazer um aborto ou de ter quase um aborto e lidam super, super bem. Eu carreguei muito como culpa porque eu integrei como verdade as coisas que eu escutei, né? De que isso era pecado, de que isso era condenável, que eu ia pagar o resto da vida por isso. E eu percebo, assim, aqui vai ser um vídeo, assim, muito duro até, sabe? Se você não tá preparado ou preparada para ouvir a respeito disso, eu peço que você nem fique nesse vídeo, né? É mais para agregar e colocar num lugar de aceitação. Que eu vivi, a maneira que eu vivi as coisas ali era a minha consciência, era o que me permitia, e que não tem nada de errado e condenável em a gente ser humana e a gente cometer
esses equívocos que causam bastante sofrimento pra gente, sofrimento pros outros, quando a gente é inconsciente, né? A gente não tem noção de fazer diferente, ou pior, nem tem noção que tá fazendo algo que tá causando tanto dano. E ficou, né, essa culpa toda aí, muito forte, muito forte. E se passaram 14 anos até que eu tive coragem de engravidar novamente, né? Minha filha já estava com 14 anos quando eu engravidei da minha segunda filha. E tive uma gravidez bem diferente, em outra circunstância, né? E ainda assim passei pelo processo da depressão, tanto que quando terminou o relacionamento com o pai da minha segunda filha, eu estava no auge do processo depressivo e realmente não sabia o que fazer. Tinha chegado assim no fundo do poço de novo, né? Aliás, eu estava morando lá, acho que desde que eu tinha me tornado adulta, na verdade. Só que daí eu ficava me anestesiando com bebida, com relacionamentos, né? Que eu me permitia entrar mesmo não gostando muito da pessoa. Me disse, que legal, tem alguém que gosta de mim, porque eu pensava assim, isso era uma outra coisa que eu acreditava, né? Porque quem tem filho, ninguém vai querer. Ou quem tem filho está sujeito a várias outras coisas, né? Vários outros riscos que também num outro momento eu comento num desses vídeos. E eu passei por tudo isso e cheguei nesse segundo relacionamento revivendo todas essas coisas que eu não tinha conseguido resolver. Aí eu terminou o relacionamento, me separei, a minha filha passou a morar com o pai 1 ano e meio depois que a gente se separou, então ela estava com quase 4 anos, e eu tomei uma decisão que foi uma decisão bem difícil, né? A minha primeira filha, muitas vezes eu tinha vontade de sumir, de ir embora, porque eu não sabia o que fazer. Eu não tinha maturidade nem estrutura nenhuma para cuidar dela, tanto que, filha, eu já te pedi perdão várias vezes e peço aqui publicamente novamente, né? E cada vez que eu revisito esse lugar, eu sinto um pouco menos de culpa por todas as coisas destrutivas que eu te expus dentro da nossa história. E eu tenho muito orgulho de você, porque você tá transformando isso tudo em potência, né? E peço perdão principalmente porque eu honrei de maneira muito equivocada, né, a minha ancestralidade, repetindo as dores delas através da minha maternidade, da maneira como eu estava exercendo ali a maternidade. Hoje é mais possível de falar, né? Eu já passei por vários processos, e hoje está mais fácil. E sobre a minha segunda filha, eu passei por cima de uma outra dor minha, que é quando eu tive minha primeira filha, eu tinha uma condição financeira muito escassa, né? Igual a que eu estava vivendo até pouco tempo atrás. E ali eu não tinha condições de morar na minha própria casa, né? Então tinha todo um contexto de relacionamento com a minha mãe e tudo. E era bem desafiador, eu não tinha maturidade para lidar. E quando eu resolvi sair, eu consegui crescer um pouco, mas não foi o suficiente para eu lidar de forma diferente com as coisas. E daí quando eu saí desse segundo relacionamento com filhos, né, porque eu tive outros relacionamentos nesse meio tempo, eu decidi que eu não ia repetir isso. Eu não ia abrir a mão da minha vida novamente. Claro que antes de tomar essa decisão, eu analisei com bastante percepção da realidade como que a minha filha ficaria. Ela estaria bem atendida, bem cuidada, protegida, segura. O pai dela, uma pessoa confiável, eu analisei tudo isso. Ok. Isso analisado, eu conversei com ele. E ele ficou muito feliz, porque estava sendo muito difícil para ele estar longe dela. E nesse momento que eu tomei essa decisão, eu fiz baseada em 3 pilares, né? O primeiro era não repetir os mesmos erros, né? De expor a minha filha, que eu estava percebendo que eu estava indo pelo mesmo caminho.
né? Eu tava passando por um processo de doença com a minha mãe, que até nisso ela veio a falecer. E eu tava vendo que aquela mãe maravilhosa que eu tava sendo no início ali da primeira infância da minha segunda filha, começou a migrar para aquela mãe totalmente tóxica que eu fui para minha primeira filha. E daí eu disse, eu não quero que isso aconteça de novo, e eu não tinha recursos imediatos para gerenciar de maneira diferente. Então eu vi no fato dela morar com o pai uma possibilidade de ela ter mais esse amparo emocional que eu não estava conseguindo dar, viver a experiência de ter um pai presente que a minha primeira filha não teve, e isso seria muito bom, né, pro crescimento dela. Ela está mais presente com os familiares do pai, já tinha um contexto de escolinha, tudo isso, e priorizei muito a segurança dela e priorizei primeiro também o meu bem-estar emocional, psicológico, de não repetir a mesma coisa. Eu disse, eu não vou fazer isso, eu vou ficar muito infeliz e eu vou causar muito mal para minha filha. Foi uma decisão muito difícil, tu pensar assim, ó, eu não dou conta, eu não vou ser uma boa mãe e eu vou ter que abrir mão da presença com a minha filha, correndo o risco disso ser super mal interpretado por ela e pelo pai dela, né? E ele trazer informações distorcidas para ela, assumir esse risco. E fiz. E num primeiro momento eu vivi uma realidade diferente do que eu estava acostumada, me senti mais aliviada, mais livre, morava numa cidade mais distante, via ela a cada 15 dias. E daí eu saí do relacionamento que eu tava, né, que eu comecei quando finalizou esse casamento com o pai dela. E eu pensei, bom, agora é hora de cuidar de mim. Aí o que aconteceu? Eu não estava bem emocionalmente, abri uma porta de novo, tinha coisas não resolvidas para os aprendizados que eu tinha que repetir. É isso. E daí nesse relacionamento eu fui a fundo em todos os aprendizados que eu precisava. E o que eu quero trazer com esse vídeo é que esses desafios ainda seguem, porque eu tô aprendendo a acreditar em coisas novas. Eu ainda estou aprendendo a soltar essa culpa de estar vivendo a minha vida. Porque daí eu escolhi vir para uma outra cidade e eu assumi de novo a responsabilidade de estar longe dela, de não acompanhar tão de perto o crescimento dela, porque eu sabia que eu poderia ir ver, visitar a cada mês, a cada 2, 3 meses, pelos custos que tem, né? E daí veio uma revelação de uma outra crença que eu achava que o fato de eu estar escolhendo a minha liberdade teria que ser compensado com uma punição. Então, como eu estava indo morar num lugar que eu gostaria, porque eu não ia abrir mão disso novamente, de viver essa experiência que meu coração estava chamando, porque minha filha estava de novo bem atendida. Tem a questão da distância, da saudade que eu tenho dela, da saudade que ela tem de mim, mas ela está muito bem cuidada, com todo o conforto que naquele momento eu não podia proporcionar para ela. Esse também foi um dos critérios para ter escolhido, conversado, combinado com o pai dela para ela morar com ele. E quando eu assumi isso, eu assumi essa responsabilidade de estar criando isso. E agora eu estou construindo esse novo caminho onde eu entendo que é possível eu ser livre, que é possível eu escolher viver minha vida e conseguir estar mais presente. Estou dissolvendo isso. E eu estou dividindo isso e registrando nesse vídeo para, em pouco tempo, estar aqui relatando. Olha, pessoal, lembra aquele vídeo que eu gravei? Agora eu tô aqui, eu posso estar mais presente com a minha filha, tô podendo proporcionar coisas boas para minha filha. E tudo se resolveu, né? Que daí tem outras coisas nos bastidores que não cabe falar aqui, que são desafios que eu também tô acomodando porque são reflexo
do que eu acreditava com relação a uma separação, que eu acreditava com relação a uma mãe que escolhe deixar o filho morando com o pai, deixar essa guarda com o pai, bem cuidada, mas com o pai, porque são o romper dessas crenças que vão me levar para o próximo nível. Então, as mães que estão assistindo esse vídeo e que passam por uma situação parecida, se sintam abraçadas, né, e acolhidas. E a gente sempre vai ser a melhor mãe que a gente consegue ser, com a capacidade de compreensão que a gente tem para aquele momento. E isso não nos exime do compromisso de continuar crescendo e ir remodelando essas escolhas que a gente fez. Um grande beijo para todas, no barulho do avião. E até o próximo vídeo.